Queridos irmãos e amigos, queridas irmãs, minhas amigas, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, ou com cada uma de vocês. Oremos. Querido Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, a nossa gratidão a Ti, Senhor, por tudo que és para cada um de nós. Tu és um Deus amoroso, és um Deus misericordioso, és um Deus tão justo, tão perfeito, mas acima de tudo, Tu és o nosso Pai. E como um Pai, o Senhor tem interesse na felicidade e na prosperidade de cada um de nós. Portanto, Senhor, continue sendo o grande Deus que és, mas também seja para cada um de nós um Pai. E que cuide da gente diariamente, como o Senhor tem feito até aqui. Que cada dia o Senhor se incline sobre nós para ter misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós incline a luz do seu rosto para suprir cada uma das nossas necessidades. Que hoje o Senhor visite esse lar que está passando por crise, por problema. Que a mão do Senhor traga vitória a essa família. Nós oramos ao Senhor agora para abrir a Tua palavra. Que o Espírito Santo ilumine a nossa mente, o nosso entendimento, dando-nos sabedoria e inteligência para ouvir a Tua voz e aceitar os Teus conselhos e as Tuas repreensões para o nosso crescimento espiritual. Dá-nos a Tua bênção agora, Pai. Oramos e Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. João 16, né? Olha que coisa maravilhosa. A Bíblia já abriu diretamente no texto, né? Versículo 8 diz assim: quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí versículo 9. Do pecado, porque não acreditam em mim. Então o Espírito Santo vem convencer o mundo. Veja, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esse mundo que caiu em transgressão, esse mundo que se rebelou contra Deus, esse mundo que declarou guerra contra Deus e a sua justiça e a sua lei. Então o Espírito Santo vem para o mundo. O Espírito Santo é um presente de Deus para todas as pessoas. Não é para uma igreja, não é para uma pessoa, é para o mundo inteiro. Lembra 1 João capítulo 2, versículo 2? Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Não só pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Então a obra do Espírito Santo é convencer o mundo inteiro de que o pecado é um problema, que o pecado é trágico, que o pecado é mortal, sim. O salário do pecado é a morte. Mas não precisa essa separação de Deus ser definitiva. Por isso, nessa jornada, eu tenho insistido conosco de que o pecado, o maior pecado da humanidade é viver separada de Deus. É tentar ser feliz sem Deus. É tentar ser feliz, independente, livre, sem a presença de Deus na sua vida. Todos nós somos escravos do pecado. E o Espírito Santo agora vem convencer a gente de que existe um remédio para o pecado. E o remédio quem é? É Jesus Cristo. Agora, no versículo 9, nós temos aqui dois aspectos dessa teologia do Espírito Santo, desse ministério do Espírito Santo. O primeiro aspecto é o aspecto positivo. Ele vem convencer, ele vem falar que você e eu somos pecadores. Mas, Renivaldo, como é que isso pode ser positivo?
é maravilhosamente positivo. Paulo diz em Romanos capítulo 6, versículo 1, que onde superabundou o pecado, veja, onde o pecado inundou, onde o pecado encharcou o ser humano, aí Jesus Cristo superabundou a graça. Ou seja, Deus oferece em Jesus Cristo perdão pleno, completo, para todos os nossos pecados. Para todos os pecados do Renivaldo. Para todos os teus pecados, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Todos os teus pecados estão perdoados em Jesus Cristo. Você não precisa mais carregar essa culpa. Você não precisa mais carregar esse fardo. Você não precisa mais sofrer por conta desse pecado que você cometeu, quem sabe, há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás você cometeu uma falha grave, um pecado gravíssimo. Moisés cometeu um pecado gravíssimo, matou uma pessoa. E 40 anos depois, Moisés ainda convivia com a culpa. Moisés ainda convivia com o medo. Moisés ainda convivia com a desconfiança e a incerteza. Por isso ele não queria voltar ao Egito. Lá estavam seus pais, lá estavam toda a sua família, lá estava o seu povo. Mas Moisés não queria voltar para o Egito. E agora, na sarça ardente, o que Deus primeiro precisava fazer com Moisés era dizer para ele: você não precisa mais sofrer por conta de um assassinato que você cometeu lá há 20 anos atrás, há 40 anos atrás. Mas primeiro você precisa reconhecer que o que você faz é grave aos olhos de Deus. Por quê? Porque você está longe dele. Porque você se afastou do único que pode te dar a paz. Do único que pode te dar alegria, felicidade, pode dar tranquilidade a você. Depois que Davi pecou, né, com Batseba, que ele disse: eu sou pecador, eu pequei. Aí o Espírito Santo disse lá: o teu pecado foi perdoado. Quando Isaías entrou no templo e disse para Deus: eu sou um homem de lábios impuros, aí Deus, o Espírito Santo, veio e tocou seus lábios e disse: o teu pecado foi tirado, tua iniquidade perdoada. E esse Deus maravilhoso, como diz Miqueias, é o Deus que é capaz de ter compaixão de um pecador como Renivaldo e pisar nos pecados de Renivaldo, esmagá-los e jogá-los nas profundezas do mar. Então esse é o lado positivo do ministério do Espírito Santo. É mostrar que o pecador, ele é amado de Deus. Mostrar que o pecador é objeto da afeição de Deus, da misericórdia de Deus, a ponto de enviar seu filho para morrer pelo pecador. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz assim: Deus demonstra o seu grande amor para conosco, no qual Jesus Cristo morreu por nós, sendo nós pecadores. Olha que ministério profundo do Espírito Santo. Convencer a nós de que o Deus de amor, o Deus de bondade, o Deus de justiça, enviou Jesus Cristo para morrer por nós, quando nós nem queríamos ser salvos. Quando nós nem desejávamos a salvação, e ainda continuávamos fugindo de Deus. E aí nós voltamos para Eva, né? Lá atrás das árvores, vestidos de figueira, estava o homem e a mulher, cada um tentando agora esconder seus pecados, esconder sua culpa, esconder seus fracassos. Lá estavam eles, vestidos de folha de figueira. E Deus mata um cordeiro, Gênesis 3, verso 22 e 23.
Deus mata um cordeiro e oferece a ele agora a roupa do cordeiro, as vestes do cordeiro, a pele do cordeiro. E aí agora eles podem escolher. Você e eu temos direito de escolher, ou liberdade de escolha. Ou você continua vestido com as suas folhas de figueira, ou agora você olha para o cordeiro e veste a roupa do cordeiro, se reveste do cordeiro, se veste com a justiça do cordeiro. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Convencer você de que você é um pecador e está perdido. Mas diante de você, Deus coloca dois caminhos, duas escolhas. E quando você aceita o convite de Deus, quando você escolhe o caminho de Deus, aí nós entendemos direitinho a mensagem de ontem, que você tem a vida eterna. Porque você tem Jesus Cristo, você escolheu Jesus Cristo como a sua justiça. Aí você vai à presença de Deus, Hebreus capítulo 4, versículo 16, é escondido em Jesus Cristo, é na sombra de Jesus Cristo, né? Protegido por Ele, né? Ele é o nosso sol, Ele é a nossa justiça. Então agora nós vamos para a presença de Deus sem nenhum medo, sem nenhuma culpa. Aí você entende o perdão de Deus, né? Aí você entende que você está perdoado. O sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado. E agora você volta para a presença de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 16 está escrito. Hebreus 4, verso 16 está escrito: aproximamo-nos, pois, confiantemente do trono da graça, a fim de alcançarmos misericórdia, a fim de acharmos graça para a ocasião oportuna. Agora nós podemos entrar no santuário, no Santíssimo. Hebreus capítulo 12, 13, Paulo fala que a gente pode entrar no Santo dos Santos sem nenhum medo. E a gente sabe que no santuário terrestre somente o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo. Mas agora, pelo sangue de Jesus Cristo, pela graça de Jesus Cristo, pela justiça de Jesus Cristo, nós adentramos o Santo dos Santos e vamos diretamente à presença de Deus, confiantemente, sem medo, sem receio, sem culpa, sem nenhuma desconfiança. E aí você entende os salmos quando Davi diz que nós confiamos no Senhor porque Ele perdoa os nossos pecados, porque Ele ouve as nossas orações. Não é porque nós oramos, não é porque nós nos tornamos bons, nos tornamos perfeitos, nos tornamos sem pecado, não. Nós continuamos com todos os defeitos que nós temos. Lógico que no Espírito Santo nós vamos ter poder sobre esses defeitos. Agora o pecado passa a ser um acidente em nossa vida e a gente começa a desenvolver um relacionamento de amor com o Espírito Santo e a gente, nesse relacionamento de amor, aí a gente para de servir a dois senhores. A gente começa a matar o pecado, né? Não dando a ele alimento. Nós não vamos alimentar a carne, nós vamos agora alimentar só o Espírito. Esse é o ministério positivo do Espírito Santo. É nos convencer, nos levar a aceitar a justiça de Jesus Cristo. E agora a gente volta para a presença de Deus como se nunca tivéssemos pecado. Deus olha para mim e para você, na pessoa de Jesus Cristo, como se eu e você nunca tivéssemos cometido um pecado. Tornará a ter compaixão de nós, pisará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. E aí agora você é justo aos olhos de Deus. Romanos 5, versículo 5, né? Romanos 5, versículo 1. Você é justo aos olhos de Deus. E onde está a sua justiça? Não, você não tem justiça. Jesus Cristo é a sua justiça. Jesus Cristo é o sumo sacerdote que leva você à presença de Deus no Santo dos Santos. Esse é o papel do Espírito Santo.
Agora tem o lado negativo, João capítulo 16, versículo 9. Veja, por que que o Espírito Santo tem esse ministério? Porque existe a possibilidade de eu e você não aceitar o fato de que Jesus Cristo é o sacrifício. Existe o fato, é uma possibilidade você aceitar o sacrifício de Cristo e é uma possibilidade você rejeitar o sacrifício de Jesus Cristo. Por isso diz que o Espírito Santo vem convencer você. Por quê? Porque você não crê no grande sacrifício de Jesus Cristo. E aí entra a questão da bondade humana, né? Existe uma teologia, né, que as boas obras salvam. E aí nós tentamos fazer um caminho para o céu. Nós começamos a pense na live anterior, eu disse que nós olhamos para o Deus do Velho Testamento como aquele Deus preocupado em punir eu e você, em matar eu e você, porque a gente não consegue fazer nada certo. Mas percebe agora, o Espírito Santo vem me convencer de que esse Deus de amor enviou Jesus Cristo como propiciação pelos meus pecados. Ele quer me convencer de que não existe um remédio humano, não existe uma solução humana para o problema do pecado. Se a gente lê no Salmo 49, o Salmo 49 explica justamente isso que eu estou falando para vocês. Vamos ler o Salmo 49. Gente, eu amo a Bíblia porque realmente ela nos dá assim uma explicação lógica das coisas, uma explicação realmente que você não fica com dúvida depois. Versículo 5 diz assim: por que hei de temer nos dias da adversidade, quando a maldade dos meus opressores me rodearam? Esse é um salmo dos filhos de Corá, não é um salmo de Davi não, tá? Os filhos de Corá estão cantando essa música e eles estão dizendo no versículo 5: por que eu vou ficar com medo nos dias da adversidade? Quando a maldade parece imperar, parece prevalecer no mundo inteiro. E aí você começa a culpar a Deus, né, por tudo de ruim que acontece nesse mundo. Os que confiam nos seus bens e na multidão das suas riquezas se gloriam. Mas nenhum deles poderá de maneira alguma redimir um irmão, um pecador, alguém da sua família. Porque o resgate da sua vida é demasiadamente caro e nada consegue pagar o preço do nosso resgate. Percebe? Meus irmãos, eu vou ler isso aqui de novo. Os que confiam nos seus bens, na multidão das suas riquezas se gloriam. Nenhum deles poderá de maneira alguma redimir ao irmão, nem dar a Deus o seu resgate. Versículo 8. Porque o resgate da sua vida é demasiadamente caro e nunca lhe bastará para que viva eternamente, nunca veja a corrupção. Ou seja, nunca morra, né? Nunca passe pela decomposição da morte física. Pois verá que até os sábios morrem, porque perecem da mesma forma que morrem os insetos e os animais. E deixam para trás tudo o que possuem. Todas as suas obras ficam aqui. Meus amados, quanto custa o resgate da tua alma? Qual é o preço da vida eterna? Percebe a live de ontem? Você começou a entender agora a live de ontem? Que o maior testemunho do universo para você e eu é Deus amar você, pecador,
e de oferecer a Jesus Cristo como sacrifício, como remédio, como resgate, como pagamento pelos teus pecados. Não existe uma solução humana. Não adianta o pessoal aí hoje ficar dizendo que se você fizer boas obras, você vai para o céu. Que se você obedecer os mandamentos de Deus, você vai para o céu. Que se você fizer esmolas, se você fizer. O Salmo 49 diz, nada disso consegue comprar ou pagar o teu resgate, pagar a tua salvação e te oferecer a vida eterna e te oferecer a incorrupção. Meus amados, Paulo diz que unicamente Jesus Cristo, na sua vinda, vai nos tornar seres, vai nos tornar pessoas incorruptíveis. Glória a Deus. Veja, 1 Coríntios capítulo 15, versos 50. 50, é isso mesmo? Verso 50, diz assim: porém, irmãos, digo isto a vocês, que a carne e o sangue não herdam o reino de Deus. As obras da carne, meu irmão, só operam corrupção, só leva você para mais longe de Deus. As obras da carne é a nossa justiça própria, é as nossas folhas de figueira. Não, por isso nós não podemos herdar o reino de Deus vivendo na carne. Aí diz assim, ó, não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério, nem todos nós morreremos, porém todos seremos transformados num instante, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos em Jesus Cristo serão ressuscitados incorruptíveis. Nós seremos transformados. Este corpo que é mortal, este corpo que é corruptível, deve ser vestido de incorrupção. Esse corpo que é mortal deve ser vestido da imortalidade. O Salmo 49, então, o salmista pergunta: por que eu devo ficar comparando a vida do justo com a vida dos ímpios? Quando parece que a maldade vai prevalecer, a maldade vai vencer na guerra contra Deus. Veja que o mundo caminha de mal a pior. Os homens são enganados, os homens enganam, e o mal se espalhou por toda a terra. Diz Isaías capítulo 61, que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos. Oséias capítulo 4 diz que não há nada de bom nessa terra. O que existe é corrupção, adultério, mentira, falta de amor, sequestro, estupros. Leia Oséias capítulo 4, versos 1 a 3. De 1 a 4, desculpe. O que existe nessa terra é corrupção, maldade, inveja, mentira, adultério, sequestros, roubos, assassinatos, arrombamentos e mais arrombamentos. Essa é a descrição do nosso planeta. Paulo, em 2 Timóteo, diz que nos últimos dias os homens seriam avarentos, jactanciosos, maldosos, mentirosos, amantes dos prazeres, inimigos de Deus. E até professos religiosos. Muita gente hoje dizendo eu sou de Cristo, eu sou de Cristo, eu sou de Cristo, quando não tem nada de Jesus Cristo. E aqui eu quero dizer uma coisa para vocês. Nesse aspecto negativo do Espírito Santo, que ele vem convencer de que Deus ama você, de que Deus quer salvar você, mas você não acredita no projeto de Deus. Você quer construir seu próprio caminho. E aqui, agora, nós temos um grave problema para o cristianismo. Porque o cristianismo adotou a filosofia do paganismo, do espiritismo, de produzir boas obras. E aí você percebe por que o mundo hoje zomba do cristianismo. Zomba.
É sério. Faz chacota do cristão. E aí você entende porque Mahatma Gandhi disse: eu não sou cristão por causa dos cristãos. Porque o projeto de Deus de refletir sua imagem, de refletir santidade, de refletir pureza, perfeição na vida humana, é ofuscado por uma vida cristã pobre, destituída da justiça de Jesus Cristo, na falácia das obras. É por isso que João disse: nós amamos de palavra. Nós somos cristãos da boca para fora. É por isso que a música diz que a gente vai para a igreja e quando sai da igreja faz tudo errado. Por quê? Porque a gente se convenceu, não deixou o Espírito Santo me convencer do projeto de Deus. Então agora eu me convenci de que eu posso trilhar um caminho para o céu por mim mesmo. Eu posso fazer meu próprio caminho para o céu. E aí até existe aquele adágio popular aí: todos os caminhos levam a Roma, né? Todos os caminhos levam a Deus. Não. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida eterna. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não tem o Filho não tem a vida eterna. Não existe um caminho que você possa trilhar e no final levar você até Deus. Não existe essa ideia de que o Deus do Novo Testamento, o Deus bonzinho, o Deus misericordioso, o Deus amoroso, vai salvar todo mundo no final. Não. Deus é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de compaixão. Por isso ele deu Jesus Cristo como fonte de vida eterna, como a única esperança para o pecador. E o Espírito Santo precisa convencer agora o mundo inteiro dessa verdade. E eu disse na live de ontem que o maior testemunho que o Espírito Santo pode dar para os pecadores, para esse mundo cercado pelo mal, para esse mundo em trevas, é um pecador convertido. É eu e você apresentar para o mundo uma vida convertida. E agora você percebe o que eu venho dizendo em toda a jornada. O mundo precisa do Evangelho, o mundo precisa da luz, mas eu e você, como cristãos, e aqui eu não estou me referindo a uma igreja específica, como cristãos, nós não estamos iluminando o mundo. Jesus Cristo diz: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Quem é a luz? É Jesus Cristo. Agora, Jesus Cristo quer brilhar para o mundo através de pecadores como eu e você. Nós não temos luz própria. Nós somos como a lua reflete a luz do sol. Mas ela, a lua, ela se coloca na posição de refletir para a terra a luz do sol, à noite. Quando as trevas cobrem a terra, quando a escuridão cobre os povos, aí você vê no céu as estrelas brilhando. As estrelas não têm luz própria também, mas elas refletem a luz do seu sistema solar. Meus irmãos, nós precisamos de Jesus Cristo. O mundo precisa de cristãos convertidos. E eu tenho dito insistentemente nessa jornada que o Espírito Santo precisa convencer eu e você, para que ele faça mudanças em mim e em você. Um cristianismo sem poder é o que nós temos hoje. Um cristianismo sem autoridade, sem dignidade. Por isso as pessoas zombram dos crentes. Olha o crente aí. Olha o crente. Olha, ele diz que é crente. E o crente está ali junto com ele tomando a cerveja.
O crente está com ele lá no carnaval. Quando o Dodô e Osmar pregou, né, dizendo que atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. O crente tem que morrer para o pecado, morrer para o mundo. Aí ele pode ser uma luz para os pecadores. E o que é que nós fazemos na época do carnaval? Nós saímos da cidade e nos escondemos no mato para não pecar, para não ir para o carnaval, para tirar os nossos jovens a possibilidade de pecar. Nada contra os retiros espirituais, mas acho que os retiros espirituais deveriam ser todo o tempo. Eu preciso fazer meu retiro espiritual. Eu preciso saber quais são as áreas vulneráveis da minha vida para que eu fuja do pecado. Lá em Tiago capítulo 8, né? Tiago disse, corra para Deus e fuja do pecado. Precisamos sim de retiros espirituais. Não só na época do carnaval, não só na época das festas juninas, não só na época das grandes festas mundanas, porque na época das festas mundanas, Deus deveria ter um povo ajoelhado, clamando para que a luz do Evangelho tire as pessoas das trevas e traga-as para a luz. Nós precisamos de retiros espirituais, não é só em fevereiro, não é só em junho, não é só em dezembro, não é só em novembro. Nós precisamos de retiros espirituais. Eu preciso de um retiro espiritual. Eu estou aqui no meio do nada, no meio de uma mata, né? Só está eu e o rio aqui e os macaquinhos ali me olhando, né? E as borboletas voando. Eu estou aqui, eu posso fazer desse lugar o meu retiro espiritual, onde eu encontro com Deus, onde eu confesso minhas culpas, onde eu posso fazer daqui o meu jaboque. Jacó precisou de um retiro sozinho com Deus, para que do jaboque ele saísse Israel vitorioso. Não tenho nada contra os retiros espirituais, inclusive já realizei muitos retiros espirituais com os jovens das igrejas que eu administrei. Mas nós percebemos que nós precisamos de cristãos lá fora, é lá onde as pessoas estão fazendo tudo errado, lá. E hoje nós estamos tentando ser cristãos na igreja. Nós estamos tentando consagrar nossa vida em retiros espirituais. Mas e no seu trabalho? As pessoas têm dito que você é um cristão? As pessoas têm visto você como viram Daniel? Onde foi que Daniel apresentou santidade? Onde foi que Daniel apresentou pureza? Onde foi que Daniel apresentou perfeição de caráter? Foi na corte babilônica, meus irmãos. Onde foi que José apresentou pureza moral? Foi na casa de Potifar, na presença do faraó, na presença dos presos. Os outros presos viram que José era cheio do Espírito Santo. Onde era que Deus queria que as pessoas vissem santidade em Moisés? Era lá no deserto de Midian, no seu retiro espiritual lá, 40 anos lá no deserto, escondido. Aqui eu não peco, aqui eu não mato, aqui eu não roubo, aqui eu não faço nada errado. Nada contra os retiros espirituais, por favor, não me apedrejem. Os retiros são momentos importantes na nossa vida. Nós devemos ter os retiros sim, mas eu preciso de um retiro sozinho. Eu preciso de um momento sozinho, porque o mundo está precisando de mim, como a luz de Deus para iluminá-los. Percebe porque o cristianismo hoje é fraco sem poder? Porque falta luz, falta poder na vida dos cristãos. Os cristãos fogem do mundo para se santificar. E aí Jesus Cristo disse, eu não os tiro do mundo. Não quero que vocês saiam do mundo. Eu quero que vocês sejam uma lâmpada, uma luz no mundo. O Espírito Santo quer convencer o mundo do pecado. O Espírito Santo quer convencer o mundo de que existe um Deus de amor disposto a perdoar o pecado deles. Como ele perdoou você, como ele perdoou Renivaldo.
O problema do cristianismo moderno é que nós queremos salvação pelas obras. Nós queremos salvação pela justiça própria, nós queremos construir um caminho para o céu, quando o caminho já está feito. Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele já trilhou o caminho que nos dá a vida eterna. Eu não preciso sofrer, eu não preciso fazer penitência, eu não preciso fazer jejum, eu não preciso dar esmolas, eu não preciso fazer nada para alcançar a vida eterna. Eu só preciso deixar o Espírito Santo me convencer de que eu, pecador, sou salvo na justiça de Jesus Cristo e eu posso ir à presença de Deus puro e perfeito na pessoa de Jesus Cristo. E aí Jesus Cristo diz: você é o sal da terra, Renivaldo. Você agora é a luz que eu vou levar para outras pessoas. Eu choro, meus irmãos, eu fico triste comigo mesmo, porque o que Jesus Cristo pede de mim é simples, é verdade, mas para mim é quase que impossível. Como eu posso refletir essa luz? Aí você se lembra por que o Espírito Santo pediu para a gente pregar as 5 condições para ser cheio do Espírito Santo antes da gente apresentar o ministério dele. Por quê? Porque o Espírito Santo quer me encher de poder, quer me encher de autoridade, para que onde eu for, o que eu falar, leve as pessoas a glorificar a Deus. Pedro disse isso em 1 Pedro capítulo 4, versículo 12, ele disse que a gente, pela nossa vida, pelo nosso comportamento, deve levar os ímpios a glorificar a Deus. Mesmo que ele não se converta, eles terão um testemunho vivo de que Deus pode transformar pecadores. Esse é o grande objetivo do Espírito Santo ao usar pessoas. Por isso que eu comecei o Espírito Santo me pediu para começar essa jornada dizendo que Deus precisa de mim, Deus precisa de você, Deus precisa de homens e mulheres convertidos nesse mundo para poder Ele converter o mundo inteiro, convencer o mundo inteiro do pecado. Então o mundo não pode ver em Renivaldo o mesmo pecado que eles estão cometendo. Os mesmos vícios que eles praticam, ele não pode ver no Renivaldo. Então hoje o cristianismo não tem poder, por quê? Porque as pessoas olham para a gente, no trabalho a gente é desonesto, né? A gente compra e não paga, a gente foge das dívidas, a gente foge dos credores que a gente comprou fiado, né? Manda os nossos filhos mentir na porta, dizendo que não está em casa. Então os nossos vizinhos que estão vendo a gente com a Bíblia na mão, indo para a igreja, mas ele está vendo se a gente é crente, se a gente é um verdadeiro cristão, no que a gente faz. Olhe para Daniel. Os homens pesquisaram Daniel e disseram assim, Daniel capítulo 6, se eu não estou enganado, versículo 6, diz assim: nós jamais encontraremos um defeito em Daniel, a não ser que a gente crie uma lei contra o seu Deus, contra a sua religião. Agora, o que eles vão fazer? Eles não acham defeito na vida religiosa de Daniel, porque Daniel vivia um reflexo do caráter de Deus. Lembre-se das lives anteriores, quando eu disse que Daniel foi convidado a abandonar a Deus, porque parecia um Deus fraco. Daniel foi convidado a se unir à cultura dos povos ali, né? E ele foi convidado agora a ser um professor, um administrador do reino babilônico. Ou seja, em vez de ele ser um embaixador do céu na Babilônia, ele foi convidado a ser um embaixador da Babilônia aonde ele fosse. O Daniel se tornou governador de 127 províncias. Daniel se tornou primeiro-ministro do reino babilônico. Mas, mesmo sendo primeiro-ministro do reino babilônico, a quem ele glorificou? O reino de Deus. Nabucodonosor se converteu e todo o império babilônico foi convidado a adorar a Deus quando Daniel saiu da cova dos leões vivo. Porque não era possível Daniel negar a Deus com a sua vida. Não era possível ele se ajoelhar ao rei
Quando os homens disseram, não, durante 30 dias ninguém ora a qualquer Deus, a qualquer imagem, vai adorar só o rei, vai fazer oração só em nome do rei. Daniel continuou orando a Deus. E aí aqueles homens encontraram Daniel ajoelhado, orando ao Deus do céu, e aí jogaram na cova dos leões. Meus amados irmãos, o mundo hoje está precisando de homens e mulheres cujo caráter é inabalável. Homens que não se compram, homens que não se vendam com a corrupção dessa terra. Homens que sejam honestos e verdadeiros em todos os seus caminhos. É desse tipo de homem que Deus está precisando para refletir a glória dele, para refletir o testemunho dele para todos os cantos. Nós precisamos, meus amados, nós precisamos desesperadamente refletir o caráter de Jesus Cristo. O cristianismo moderno não tem poder, porque o cristão não tem poder. Ele faz o que todo mundo está fazendo. Ele vai onde o povo está indo. Ele come o que todo mundo come. Ele bebe o que todo mundo bebe. Ele veste o que todo mundo veste. Então ele não reflete o reino de Deus na sua vida. Agora o Espírito Santo quer convencer o mundo inteiro. Mas primeiro ele precisa convencer eu e você de que não é possível continuar vivendo desse jeito. Não é possível eu ser um instrumento do Espírito Santo sem uma mudança, sem uma renovação, sem uma reforma na minha vida. E essa jornada, Deus está convidando você a aceitar a repreensão dele, a aceitar o castigo dele, a aceitar a disciplina, para que ele possa fazer de você um instrumento vivo para a salvação de outras pessoas. Não quer você agora, não quer você hoje, deixar o Espírito Santo convencer você, para que você, de fato, seja uma luz para outras pessoas. Quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado. Ele convencerá o mundo do pecado porque ele converteu você, porque ele transformou você. Você vai ser a voz do Espírito Santo, você vai ser a luz, você vai ser o testemunho vivo de Deus, de que ele ama o pecador e de que ele faz milagre. E o maior milagre do universo é um pecador ser transformado pela graça de Jesus Cristo. Hoje ficam as igrejas aí oferecendo milagre para as pessoas, né? Milagre, mais milagre, mais milagre. Venha para cá, porque aqui tem poder, essa igreja tem poder. Essa não tem poder não, essa não tem poder não. Porque não tem milagre nessa igreja. E aí a gente começa as pessoas, hoje as pessoas do mundo, estão indo para as igrejas que estão oferecendo a ela milagres, solução dos seus problemas. Quando o maior milagre que Deus quer oferecer é o perdão dos pecados. Quando o paralítico chegou diante de Jesus Cristo ofereceu a ele a cura ou ofereceu o perdão? Primeiro, Jesus Cristo ofereceu o perdão. Agora, junto com o perdão veio a cura. Se você já assistiu meus testemunhos, quando eu aceitei a fé, quando eu naquela noite, quando eu pulei da ponte para morrer e não morri, eu fui levado para casa, todo sujo de lama, bêbado, vomitei, deitei no chão ali, vomitei sobre mim mesmo, e ali todo sujo de vômito, eu disse para Deus, Deus mate Renivaldo, acabe com a vida dele, ou mude a vida do Renivaldo. E no outro dia, Renivaldo, de fato, estava sujo ainda de lama, né? Fui tomar um banho e aí aquela vozinha do Espírito Santo dizendo: você nunca mais vai beber. Você nunca mais vai à festa. Você nunca mais vai aonde você quiser ir, porque eu vou conduzir a tua vida. Deus quer fazer um milagre na gente. Porque a gente, mesmo depois de crente, a gente abandonou o primeiro amor. Jesus Cristo curou. Eu quero encerrar essa mensagem com o testemunho da própria Bíblia. Jesus Cristo foi para Gadara, lá em Genezaré, e lá ele foi com um objetivo só. Jesus Cristo foi só fazer isso. Pode ler o texto de Lucas, pode ler o texto de Marcos. Jesus Cristo atravessa o lago de Genezaré, o mar da Galileia,
E tem a tempestade, né? Tem aquela questão toda que o diabo tentou impedir Jesus de ir lá para Gadara. E Jesus Cristo chega em Gadara, na região de Genezaré, né? Na região de Decápolis, desculpe, né? Na região de Decápolis, ele chega em Gadara, e aí ele vai para o cemitério, né? E lá no cemitério está um homem jogado na lama, jogado entre os sepulcros, amarrado com correntes de ferro. E ele quebrava essas correntes de ferro como se fosse palha. Ele estava ali acorrentado pelo diabo, uma legião de mais de 4.000 demônios dominando a vida dele. Alguns dizem 12.000, né? Eu prefiro, como as legiões romanas tinham de 4 a 12.000 soldados, eu vou ficar com 4.000. 4.000 demônios na vida dele, dominando, governando, dirigindo a vida dele. Ele era um judeu, um filho de Deus, um filho de Abraão, que estava ali escravizado pelo pecado. E quando Jesus Cristo chega ali, Satanás se revolta, se esperneia, começa a jogar o homem contra as sepulturas, ferindo o homem com pedras, ele mesmo se cortando com pedra, com faca. O diabo está ali esperneando porque não quer sair. Aí Jesus Cristo disse, sai dele. Ele disse, mas não quero sair, não quero sair dessa região, eu quero ficar aqui. Não me expulse dessa região. Jesus Cristo disse, faça o que você quiser, agora saia desse homem. Aí eles disseram, não, então nós vamos entrar nesses porcos que estão aqui. Jesus Cristo, tudo bem, vocês querem entrar, entrem. Façam o que vocês quiserem, agora deixe esse homem em paz. E aí o homem estava ali nu, sem nenhuma roupa. Não esqueça de Eva, né? Eva pecou, ficou nua. O homem estava ali nu, sem roupa, sem dignidade, sem honra, jogado ali vivendo entre os sepulcros, sujo, ferido, machucado pelo pecado, escravizado pelo mal. Jesus Cristo disse, vá para casa, você está curado. Ele disse, não, Senhor, eu quero ficar contigo, eu quero ficar aqui na tua presença, porque aqui eu não vou pecar. O Senhor será o meu retiro, e aí eu com certeza, estando perto de ti, eu não vou cometer nenhum pecado. Jesus disse, não, Senhor, vá para a sua casa. Eu preciso de você lá na sua casa. Lá entre os seus familiares, lá entre os seus contemporâneos, lá entre os seus vizinhos, lá entre os seus amigos, lá entre os seus empregados, lá, eu preciso de você lá. Vá para lá, porque eu quero, o meu testemunho vai ser pregado por você lá. Mas, Senhor, o que eu vou dizer para ele se eu não tenho nada para dizer? Diga a ele o que Deus fez na sua vida. Deus tirou você desses sepulcros. Deus tirou o demônio da sua vida. Deus tirou os ferimentos. Deus tirou as mágoas. Deus tirou a culpa. Deus tirou o medo. Deus tirou a desconfiança. Deus tirou tudo. E deu a você agora paz, salvação, vida eterna. Essa é a obra do Espírito Santo, meus irmãos. O Espírito Santo vem convencer do pecado. E agora o pecador vai para Decápolis. E na região de Decápolis existiam na época de Jesus Cristo 10 cidades. 10 cidades. E Jesus Cristo voltou, atravessou de novo o mar da Galileia e voltou para Cafarnaum. Voltou para a região da Galileia. Se eu não estou enganado, 2 anos depois, Jesus Cristo volta para aquela região. Ou 1 ano depois, não sei quanto tempo depois. A verdade é que passou um tempo e Jesus Cristo voltou a Decápolis para pregar o Evangelho. E se você ler o Evangelho de Marcos, se você ler o Evangelho de Lucas, você vai ver que um homem convertido por Jesus Cristo, transformado pela graça de Deus, preparou 10 cidades para receber o Evangelho de Jesus Cristo.
10 cidades inteiras foram convertidas, foram transformadas, aceitaram o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 10 cidades receberam o testemunho de Jesus Cristo, abraçaram a Jesus Cristo. As pessoas correram para ver Jesus Cristo por causa do testemunho de um homem que era endemoniado, que estava escravizado pelo pecado, estava destruído pelo pecado, mas foi convertido pela graça de Deus, pela ação maravilhosa, pelo amor de Deus e pela graça de Jesus Cristo. O Espírito Santo quer convencer o mundo do pecado. O Espírito Santo quer convencer o mundo de que Deus ama o pecador e que há salvação para todos aqueles que estão atirados na lama, escravizados pelo mal. O mundo está entregue ao maligno e ele tem acorrentado pessoas nos vícios. Mas esses vícios do mundo têm também escravizado até os cristãos. Por isso eu e você não podemos testemunhar de Jesus Cristo. Por isso eu e você não temos condição de falar da graça de Deus. Não temos condição de falar da misericórdia de Deus. Não temos condição de falar de que Deus ama o pecador, de que Deus salva o pecador. Porque nossa luz está apagando. Não se esqueça das virgens, da nossa live das virgens. A nossa lâmpada está apagada. Senhor, Senhor, abre a porta. Não conheço vocês. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Não esqueça das 5 condições. Fazer a vontade de Deus. Ser santificado, né? Vencer o pecado. Abraçar a verdade e pregar o Evangelho. Ser uma testemunha de Jesus Cristo. Deus tenha misericórdia de mim e de você, meus irmãos. Porque Deus quer usar você, porque Deus precisa de você. O Espírito Santo virá para... Mas que Ele comece convencendo eu e você hoje. Ore comigo, querido Deus, meu Pai. Se o Espírito Santo vem convencer o mundo, Senhor, e Ele quer que eu seja um instrumento dEle para convencer o mundo, converte o Renivaldo, Senhor. Transforma a vida do Renivaldo, para que de fato o Renivaldo seja a luz do mundo e o sal da terra. Converte meu irmão, converte minha irmã que assiste essa mensagem, Senhor, para que ela seja o sal da terra e a luz do mundo. Dá-nos a tua bênção, Senhor, e encha-nos do Espírito Santo, por favor. Nós oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.